Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia, estou aqui para mais uma aula de inglês. O tema da aula de hoje são as preposições em inglês, e eu escolhi três preposições que mais costumam aparecer, né, que são mais comuns, e que são usadas principalmente para se referir a tempo e a lugar, certo? Então, hoje nós aprenderemos sobre essas três preposições em inglês: in, on e at, ok? Vamos lá, então. Bom, primeiro, né, o que são as preposições? Assim como no português, as preposições são termos que são utilizados para unir as frases, né, para ligar os elementos de uma frase. Daí, o in, on e at são preposições que são utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. Como assim tempo e lugar? Indicar um tempo ou indicar um lugar, por exemplo. Tempo, às 3 da tarde, de manhã, à noite. Isso é uma localização no tempo, né? E lugar, na sala, no quarto, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, são preposições, são termos que vão ser usados para ligar elementos de frases que fazem referência principalmente a termos relacionados ao tempo e a lugar, ok? Então, essa é a definição geral de preposição, que é comum, porque no português também tem a mesma função. Então, a primeira preposição que a gente vai estudar, dessas três que eu separei para a aula de hoje, é a preposição in. Então, vamos lá. In é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto ao qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Ou seja, essa preposição, ela depende do seu contexto para assumir um determinado significado. Mas, comumente, ela pode assumir esses que eu coloquei de exemplo para vocês. Dentro de, em, de, no e na. Ok? Só um minutinho, eu vou colocar o fone, porque eu acho que o som ficou melhor para vocês. Voltei, agora já estou de fone. Assim evita eco, né? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, a primeira forma de utilização da preposição in que a gente vai estudar é quando ela faz uma indicação de tempo. Eu vou ficar abrindo aqui para ver se você tem gente entrando na outra chamada. Ok, não tem. Então, no que diz respeito ao tempo, podemos dizer que in é utilizada para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos, como, por exemplo, uma parte do dia, um mês e um ano, etc. Então, in é uma preposição que é utilizada para se referir a coisas mais no geral. Quanto mais geral, quanto menos específica for essa coisa, mais provável é a chance da gente usar a preposição in do que usar at ou on, ok? Então, a preposição in, ela é para coisas amplas, para coisas gerais. Quanto menos específico, com certeza a gente vai usar a preposição in, ok? Vamos ver alguns exemplos? Então, por exemplo, a gente pode usar a preposição in para se referir a uma parte do dia. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon significa de tarde ou à tarde. Olha a frase. I study English in the afternoon. I study English in the afternoon. Eu estudo inglês de tarde. Eu estudo inglês à tarde. Notem, tarde é um período amplo, tem vários horários dentro, várias horas dentro da tarde. Como não é específico, então a gente vai usar in.
É diferente de se eu dissesse, por exemplo, eu estudo inglês às 3 da tarde. 3 da tarde, mais específico. Então, não é in, é outra preposição que a gente vai ver logo mais. Olha a outra frase de exemplo. We love travel in the winter. We love travel in the winter. Nós adoramos viajar no inverno. Então também dá para usar in para se referir a estações do ano, ok? Então, uma parte do dia, uma estação do ano. Por quê? Porque a estação do ano, ela compreende vários meses. Então, ela é um período que não é específico. Por isso, a gente usa a preposição in. Só que ali a gente tem uma observação, né? De que a gente tem uma exceção. Que exceção é essa? Quando a parte do dia for à noite. Então, a gente se refere a parte do dia manhã e tarde com a preposição in. Mas quando a gente vai falar da noite, a gente usa o at, ok? Então, olha ali o exemplo. The show will be at night. O show será à noite. Então não é in the night, não. At night, ok? É uma exceção específica só para o período noturno. Então, quando você for falar da noite, ao invés de você falar in, você fala at. Então, por exemplo, de manhã, I eat breakfast in the morning. Eu tomo café da manhã, de manhã. Agora, se eu quiser falar que eu como a janta à noite, I eat dinner at night. I eat dinner at night, e não in the night, ok? Então, partes do dia, in para manhã e tarde, para noite a gente usa o at. Que outros momentos a gente pode usar a preposição in? Para indicar um ano. Então, in 1999. 1999 é um ano, mas que compreende vários meses, que compreende vários dias, várias semanas. Então, é uma delimitação de tempo geral, né? Ela é bem ampla, é um ano todo, certo? Então, se a gente vai falar de um ano, a gente pode se referir com um in, porque é uma preposição ampla, ok? Então, she was born in 1999. Ela nasceu em 1999. Outra possibilidade, para indicar um mês também. Um mês, um período de 30 dias, de 31, 28, enfim, vários dias. Então, é um período amplo, podemos usar in também. His birthday is in June. O aniversário dele é em junho. Então, para indicar um ano, in 1999, his birthday is in June. In June. In September. In February. In January. Enfim, meses também usamos a preposição in. Estações do ano, né? Como eu já tinha colocado antes, acho que eu repeti o exemplo, mas estações do ano, então, spring, winter, enfim, dá pra gente usar também. In the winter, in the spring, ok? Então, só voltando rapidinho. Para se referir a partes do dia, com exceção da noite, para indicar um ano, para indicar um mês e para indicar estações do ano. Agora, a gente vai pensar na preposição in quando ela serve para indicar um lugar. Antes a gente estava falando de indicação de tempo. Ao fazer referência a um lugar, devemos utilizar a preposição in quando falamos de locais maiores, como cidades, países, estados, partes de uma casa, etc. Então, isso é comum para o in. Sempre que a gente falar de coisas mais gerais, mais amplas, a gente vai lembrar do in, ok? Por isso que no tempo era um ano, era um mês, era uma estação do ano. E aqui a gente vai falar sobre coisas grandes, países, cidades, estados. Sempre, quanto mais amplo, com certeza a gente vai usar a preposição in. Estou abrindo aqui para colocar um negritinho e um itálico. Isso. Ok? Então, agora a preposição in, indicações de lugar. Quando eu vou falar de uma cidade, in Rio de Janeiro. They live in Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro. Então, para ligar they live com Rio de Janeiro, então, eles vivem. Onde eles vivem? No Rio de Janeiro. Eles vivem no Rio de Janeiro. Esse no é o in, em inglês, porque é uma coisa ampla, uma cidade, né, que é grande. País. In Brazil. He has a company in Brazil.
Ele tem uma empresa no Brasil. He has a company in Brazil. E não at ou on, mas in, ok? Por último, parte da casa. In the living room. In the living room. Na sala. We prefer to watch TV in the living room. Nós preferimos assistir TV na sala. Ok? Então, esse na, para falar de um cômodo da casa, também é in. Deve ser usado in em inglês. Próxima preposição de hoje. Agora a gente vai falar da preposição on. On é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente, olha lá, se atentem, a datas e dias específicos e as superfícies de locais. Então, quando a gente fala de datas e dias específicos e para falar sobre alguma coisa que está sobre alguma superfície, então, aquele clássico, né? The books on the table. The books on the table. Para falar que o livro está sobre a mesa, então é uma superfície, a gente usa on. Por isso que the book is on the table e não in the table ou at the table. Também não é, ok? Então, esses são os três principais usos dessa preposição. Olha só. Assim como acontece com in, ela pode ser traduzida de diversas maneiras consoante o contexto da frase onde é aplicada. Então, quais são as possibilidades de significado para a preposição on? Sobre, em cima de, acima de, em, no e na. É o contexto que vai dizer para a gente. Mas aí como é que a gente sabe? Pensando primeiro, por exemplo, naquela dica. O in é para coisa mais ampla. O on é um pouquinho mais específico que o in. Então, não vai se referir a coisas tão amplas, mas vai ser principalmente usado para datas e dias específicos e superfícies de locais. Ok? Então, quando a preposição on indica tempo, olha só, uma data específica. On October 60th. No dia 6 de outubro. 6 de outubro é uma data específica. Se eu quisesse falar do mês, é uma data ampla, porque o outubro tem vários dias, mas agora eu estou falando de uma data específica. Um dia dentro desse mês, que é outubro. Então, uma data específica, usa a preposição on. On October 60th, ok? My boyfriend's birthday is on October 60th. O aniversário do meu namorado é dia 6 de outubro. Agora, um dia específico. Um dia específico é, por exemplo, ou segunda, ou terça, quarta, quinta, a gente tem uma semana e a gente tem os dias dentro dessa semana. Para falar de um dia específico, também utilizamos a preposição on. Então, on Mondays. The boys play soccer on Mondays. Os meninos jogam bola na segunda. Eles poderiam jogar em qualquer outro dia, mas eu especifiquei que é segunda, por isso eu utilizo a preposição on. Ok? Então, data específica, dia específico, preposição on. Para falar de um lugar, olha só. The fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. Então, aqui nesse momento, a preposição on assume o significado de em cima de, ok? Pensando em uma superfície, sobre alguma coisa. Então, the fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. The book is on the shelf. The book is on the shelf. O livro está na prateleira, então ele está sobre a prateleira, ok? Pensando aqui em superfícies. Daí, olha só a observação que eu coloquei ali embaixo. Também usamos a preposição on com alguns meios eletrônicos. Por exemplo, on the phone, então, ao telefone, on the internet, na internet, e também com alguns meios de transporte público. Por exemplo, os ônibus, então, on the bus, on the plane e on the subway, ok? Então, para esses tipos de veículos, né, de transportes públicos e também para alguns meios eletrônicos, como o celular e a internet, a gente também faz a utilização da preposição on. On the internet, on the phone, on the subway, on the plane,
on the bus. Belezinha? Então, essa foi a preposição on, lembrando. Ela é usada principalmente para datas específicas, dias específicos e para superfícies, para falar sobre coisas que estão sobre alguma superfície. E a nossa última preposição de hoje, essa é a mais específica de todas, então a gente pode pensar como um leque que vai se fechando. In, muito amplo, coisas gerais, nome de coisas grandes, sem muita especificação. On, um pouco mais específico. Então, aqui a gente falava de mês, aqui a gente fala sobre dia da semana específico. E o at é o mais específico de todos. Então, sempre que a gente for falar de alguma coisa que é muito específica, por exemplo, o endereço completo de alguém, rua tal, vila tal, número tal, é bem específico, certo? Então, at. At é a preposição que a gente usa para falar de coisas bem específicas. Olha só. At é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Vou até colocar um negrito aqui para ficar em destaque para vocês não esquecerem. Então, horários, momentos e locais específicos. Sempre que pensar em muito específico, pense na preposição at. Se você precisar pensar em muito geral, preposição in. E se você pensar no intermediário, on. Então, dependendo do contexto em que se insere, ela pode significar às, né, quando a gente fala em português horário, às 7, às 8h30, às 3h30, and, na e no, ok? Então, a preposição at pode assumir um desses significados, dependendo do contexto a qual ela é inserida. Olha os exemplos. Quando a gente vai indicar tempo, a gente pensa sempre em horários para a preposição at. Então, olha só os exemplos. The meeting will begin at 10 p.m. 10 a.m. The meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 horas da manhã. Então, é bem específico. Não é na parte da manhã e não é uma parte do dia. Ok? Então, não é in the morning, não. Mas é às 10 da manhã. Dentro de todos os horários que estão nesse período da manhã, é às 10, específico. Então, horário específico, preposição at. At 10 a.m. Olha só o próximo exemplo. Our flight arrived at 9 o'clock. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Horário específico, at 9 o'clock. Ok? Então, é interessante observar, o horário pode aparecer dessas duas formas. AM ou PM. AM é manhã, PM à noite, né? À tarde, da tarde para a noite. E o'clock é só o horário. Então, a 9 o'clock. Aí não definiu qual período, se é na manhã, se é tipo 9 da noite ou 9 da manhã, ok? E para indicar um lugar, como é que a gente usa a preposição at? Novamente, coisas muito específicas. Olha só. My brother is at home. My brother is at home. Meu irmão está em casa. Essa casa não é uma casa qualquer, porque meu irmão está nela. Então, tipo, ele está na minha casa. Casa é uma coisa bem específica, né? Então, a gente vai usar a preposição at. Olha o próximo exemplo. We had lunch at school yesterday. We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem, ok? Então, não foi em qualquer outro lugar, foi na escola. Definiu, bem específico, preposição at. Belezinha, gente? Daí aqui, eu deixei essa imagem para ter aquela noção de geral e vai ficando específico, né? Então, tá em inglês, né? Daí a gente tem assim, de um lado a gente tem tempo, time, do outro lado a gente tem lugar, location. Daí a gente tem que o in, ele é para coisas gerais, para coisas grandes, ok? No meio a gente tem on, que é uma coisa mais específica, um pouco menor, então ele não é tão geral quanto o in. E por último, lá embaixo a gente tem uma coisas super específicas, a gente usa a preposição at, tanto para falar de tempo, quanto para falar de localização, de lugar, ok? Tempo e espaço.
Aí aqui do ladinho a gente tem, do lado do time, no in, a gente tem que ele se refere a centuries, decades, years, months, weeks. Então, o in vai ser usado para falar de séculos, décadas, anos, meses e semanas. Notem, são coisas amplas que compreendem vários dias, várias semanas, vários meses, muitas coisas. Aí tem um exemplo. Let's meet in April. Vamos nos encontrar em abril. Abril, um mês amplo, cheio de dias. Então, in April. Do outro lado do in, a gente tem quando ele fala de lugar. E aí ele vai falar sobre países, cidades e vizinhança. Ok? Aí tem um exemplo dentro do quadradinho verde. I live in London. I live in London. Eu moro em Londres. Ok? Uma cidade. Agora, indo para o meio, para a preposição on. Ela vai se referir em tempo a dias e ao final de semana. Então, let's meet on Saturday. Let's meet on Saturday. Vamos nos encontrar no sábado. Quando ela fala de localização, uma rua ou uma avenida. Então, I live on Main Street. I live on Main Street. Eu moro na rua principal. Nota, a rua é uma coisa ampla, ela não é tão ampla quanto uma cidade, mas ela é um pouco mais, específica, mas ainda assim faltam informações aí. Eu não conseguiria chegar à casa de uma pessoa só sabendo que ela mora na rua principal. Eu precisaria de mais detalhes. Esses mais detalhes vão ser encontrados onde? Na preposição at, que é a nossa última e é a mais específica de todas. Do lado do tempo, a preposição at vai se referir a horas, né? Então, let's meet at 12 o'clock. Let's meet at 12 o'clock. Vamos nos encontrar às 12 horas. E do lado dos lugares, a gente tem um lugar, endereço e local específico. Então, a gente viu o negócio de casa, né? At home, at school. E também dá para falar de I live at 32 Main Street. Ah, agora eu consigo chegar nessa casa. Você mora na rua principal, número 32. Ok? Então é isso, pessoal, que eu preparei para vocês. O nosso assunto de hoje foi, então, preposições in, on, at. São preposições, termos usados para ligar elementos de uma frase para quando se referem a tempo e a espaço. Belezinha? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Não guardem as dúvidas para vocês, beleza? E a gente vai se encontrando por aí. Até mais!